E aí, hoje a gente vai mergulhar numa lei que, olha, mudou completamente as regras do jogo para o mercado de cripto aqui no Brasil. Tô falando da Lei 14.478, o famoso Marco Legal dos Criptoativos. Então, para quem já investe, para quem trabalha com isso, ou até para quem só tem aquela curiosidade, essa análise é fundamental para sacar o que de fato mudou. Essa analogia nossa, é perfeita para a gente começar a conversa. Porque antes dessa lei, o mercado de criptoativos no Brasil era exatamente isso aí. Um território com potencial gigantesco, claro, mas também cheio de perigos escondidos, cheio de armadilha. Faltava o básico, sabe? Garantias mínimas de segurança. Isso acabava criando um ambiente de desconfiança total, onde era muito, mas muito difícil mesmo separar o que era projeto sério do que era golpe. Era o que a gente pode chamar de velho oeste cripto, uma época em que milhões de pessoas já negociavam ativos digitais, mas sem nenhuma regra clara para proteger nem quem investia, nem as próprias empresas que estavam ali tentando fazer um trabalho sério. E o ponto central era esse: a falta de um guia, sei lá, um xerife na cidade. Isso criava uma incerteza gigantesca, um prato cheio para fraudes e práticas duvidosas acontecerem com muito mais facilidade, deixando quem investia na ponta completamente vulnerável. E foi justamente para botar um pouco de ordem nesse cenário que surgiu a Lei 14.478, lá em 2022. E veja bem, ela não veio para proibir nada, a ideia era organizar a casa. Pensa assim, é como se finalmente tivessem colocado placas de trânsito e semáforos numa avenida super movimentada e caótica. Agora, um ponto que é super importante a gente entender é essa distinção aqui. Muita gente ainda pensa que a lei veio para regular o Bitcoin ou a tecnologia em si. Mas não é isso. O foco não está no ativo. Está nos intermediários, nas corretoras, nas exchanges, ou seja, nas empresas que fazem a ponte entre quem investe e o mundo cripto. São elas o alvo principal da regulação. Bom, então quais são essas novas regras do jogo? A lei basicamente definiu responsabilidades, criou uma estrutura bem mais clara para que o mercado funcione de um jeito mais seguro e transparente. Vamos dar uma olhada nos pontos principais. Olha só, o primeiro passo de qualquer regulação é definir do que exatamente a gente está falando, né? E a lei faz isso. Ela define ativo virtual de uma forma bem ampla. É basicamente essa representação digital de valor. Essa definição é a base para tudo o que vem depois. E tão importante quanto dizer o que algo é deixar claro o que não é. A lei separa bem as coisas, como se estivesse organizando uma gaveta de talheres, sabe? Moedas como real, pontos de milhagem, ações, tudo isso já tem suas próprias regras, então fica de fora. Os criptoativos agora têm a sua própria caixinha. E aqui está a figura central de toda essa história, a PSAV. É bom guardar essa sigla. Ela significa Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais. Basicamente, qualquer empresa que oferece serviços com criptoativos para outras pessoas, seja corretora, custodiante, plataforma de negociação, tudo isso agora entra nessa categoria. E ser uma PSAV agora vem com um manual de instruções bem claro. Não é mais só abrir um site e começar a operar. Agora, a empresa precisa de autorização do Banco Central para funcionar, tem que seguir regras de boa governança, combater ativamente a lavagem de dinheiro e, claro, proteger os dados de todo mundo que usa o serviço. Acabou aquela terra de ninguém. E para dar ainda mais peso para essa nova ordem, a lei foi direto no Código Penal. Isso é muito, muito significativo. Porque agora, organizar um esquema de fraude com criptoativos não é mais só uma infração qualquer. Virou um crime específico, tipificado em lei. E a pena não é brincadeira, não. É de 4 a 8 anos de prisão, fora a multa. A lei está mirando direto naquelas pirâmides financeiras, naqueles golpes que usavam a novidade do mundo cripto para enganar um monte de gente. O recado é claro, o crime não vai compensar. Ok, a gente já entendeu as regras, mas na prática, no dia a dia, o que tudo isso significa para quem investe, para as empresas e para o Brasil como um todo? Vamos ver como a coisa se desenrola? Para quem está investindo, o maior ganho, sem dúvida, é a segurança. Saber que a corretora onde o dinheiro está guardado precisa seguir as regras do Banco Central e que ela pode ser punida se fizer algo errado, isso traz uma camada de proteção que, sinceramente, não existia antes. Já para as empresas, claro, existe o desafio de se adaptar a tudo isso, mas tem o outro lado da moeda. A autorização para funcionar vira uma espécie de selo de qualidade. No mercado onde confiança é tudo, poder dizer, olha, eu sou regulado pelo Banco Central, é um diferencial competitivo enorme.
E se a gente olhar para o cenário maior, o Brasil dá um passo muito importante. O país se alinha com as práticas internacionais, o que aumenta a nossa credibilidade lá fora e evita que a gente se torne um paraíso para operações ilícitas. Isso acaba atraindo investimentos mais sérios e sustentáveis a longo prazo. Mas é muito importante entender uma coisa. Essa lei é só o começo da jornada, não é o fim. Ela criou a estrutura, o esqueleto, mas ainda tem muito detalhe para ser definido e muito desafio pela frente. O jogo de verdade está só começando. O grande desafio agora, por exemplo, é a regulamentação dos detalhes pelo Poder Executivo. E claro, tem sempre aquela preocupação de encontrar o equilíbrio perfeito, né? Como é que se protege o consumidor sem criar tanta burocracia que acabe matando a inovação das startups e dos projetos menores? É uma linha bem tênue. Isso tudo nos leva a essa reflexão final. A lei colocou as fundações, o alicerce está pronto. A grande questão daqui para frente é: será que o Brasil vai conseguir usar essas fundações para construir um ambiente que seja seguro para todo mundo, mas que ao mesmo tempo continue fértil para a inovação, que é a alma do universo cripto? Bom, só o tempo vai dizer.